Bom, tô em Portugal agora. Tô, por enquanto, ainda na cidade do Porto, mas logo, acho que para 2021, tô me mudando para Lisboa. Ah, beleza. Como é que tá tudo aí? Tranquilo? Como é que tá a questão Tranquilo, da pandemia aí, ô Juno? cara, vai aqui meio termo. Tem pessoas que não respeitam, tem as pessoas que estão respeitando, mas o governo tem meio que um pouco obrigado o pessoal a tentar ficar em casa, né? Agora vai ter algumas medidas restritivas, final de semana, depois da 1 da tarde, tudo fecha, né? O lockdown é obrigatório. Depois ali das 10, se eu não me engano, os bares e restaurantes tem que fechar. Então, o pessoal também um pouco se obriga, né, a se trancar dentro de casa. E agora nas festas vai ter lockdown desde sexta-feira às 6 da tarde, eu acho, se eu não me engano. Aí sendo aberto somente na segunda-feira pela manhã, quando para viver sua vida normal, né, trabalho, estudo, enfim. É isso que tem sido feito aqui. Porque é pandemia, né? Então a gente, até como Sim. curiosidade, é legal de trazer como que os outros países se comportam diante disso. Isso, e também Diga. Guimarães, a máscara é obrigatória, é medida obrigatória, protetiva obrigatória. Quem tiver na rua sem máscara, muitas vezes pode ter tomar uma multa aqui, né? Isso Gabriel, também. Gabriel Pereira Reis, meu querido, fazia tempo que a gente não se falava de verdade assim, né? Ô, Carlitos, cara, deixa eu dizer uma coisa para essa turma aí. Só tem ídolo aqui. O Walter é a primeira vez, mas o restante ali é só professor. Sou fã de todos. E eu quero dizer para essa turma sobre o Carlos uma coisa. O pessoal reclama muito do Renato, que ele é meio conservador com os meninos da base, mas vocês não fazem ideia o tempo que o Carlos Guimarães me deixou no time de transição, hein? Tô feliz com esse retorno. Obrigado pelo convite. Não, mas já foi desfeito isso aí. Já não tem mais time de transição, time não tem mais. Agora é tudo, entendeu? É final de ano também, pandemia, StreamYard à distância, a gente já reverteu tudo isso. Luiz Doren, como é que tá, meu velho? Tudo bom? Fala, Guima, beleza? Tudo certo, cara? Tudo na paz, dentro do possível, né? Nesse ano diferente e com essa montanha russa que virou internacional, que tá muito bem, aí vai muito mal, a gente acha que acabou o ano, aí vem esse Palmeiras em casa, a gente acha que tá tudo bem de novo. Então, muita coisa pra falar sobre o Inter, especialmente aí, vamos ver o que a gente faz essas 2 horas aí. Já apresentei todo mundo antes, eu só queria dizer uma coisa, especialmente para Walter Júnior, que conhece como é que funciona isso em final de ano, especialmente por uma passagem em outra emissora, né? Embora ele estivesse no jornal, mas sabe que era assim que funcionava. E pro Fernando Puma, que é um cara que fala bastante. Eu tô entrando no ar agora, gente, tá? Eu vou com 2 horas de posse de bola e vou emendar 3 horas de Domingão Guaíba, que é um programa de variedades, com muitas atrações, falando hoje sobre rede social, cinema, sobre pôquer, exatamente pôquer, carteado. Vai ter, olha, um programa bacana. Então eu fico de agora até às 6 da tarde, eu fico sentado nesta cadeira e falando, e espero que o nosso ouvinte tenha paciência para me aguentar. 99. Então, vou dar o número do WhatsApp aqui que eu ia dizer, mas me esqueci. Já lembrei. 993887532 para participar. Eu vou no ar, eu fico no ar até 6 da tarde, exatamente. 2 horas falando de futebol, 3 horas falando sobre assuntos gerais. Viu, Puma? Isso é porque é uma pequeno presente de Natal que eu me dei nesse ano, viu? É como se eu gostasse, mas vamos lá, não tem problema nenhum, emendando posse de bola com o Domingão Guaíba, e espero a audiência de todos vocês para aguentar esse que vos fala até às 6 horas da tarde. Dito isso, eu vou começar com o Inter, tá? Se o Puma e o Gabriel me permitem, podem entrar no papo também. Valtinho, evidentemente, vou abrir até com o Walter e depois pedir a palavra dos colorados aí, do Doren e do Juno, porque ontem a gente teve uma vitória do Inter, uma vitória com algumas coisas legais, né? Se pegar o gol do Yuri Alberto, um gol bem interessante, de transição, com algumas outras coisas, como por exemplo, aquele espírito que se pedia, o Inter tá demonstrando, e com a despedida de D'Alessandro. Eu acho que esse é o fato, talvez seja o fato do sábado, porque a gente está diante de uma das maiores figuras, na minha opinião, a maior figura da década, que se despede. Embora aquele ano fora, mas a gente sabia que ele iria voltar e voltou para a disputa de uma Série B.
o D'Alessandro se despede do Inter, Walter. Eu acho que é um marco, uma data, e se impõe como fato do sábado, não? É um marco. Acho que o D'Alessandro tá entre os principais nomes da história do Inter, não só a história recente, a história como um todo do Inter. E ontem no discurso dele, acho que ficou bem claro os motivos que levaram ele a sair do clube em 2016. Ele falou do Fernando Carvalho, falou do Giovanni Luigi, falou do Marcelo Medeiros e não falou do Vitório Pífero. Acho que tem muita ligação com a gestão do Pífero, o motivo que levou o D'Alessandro a deixar o clube, e acho que é muito importante que ele deixou, mas ele não se negou a jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. Mudou a gestão, o Inter foi para frente, e ele disse, não, eu volto. Ele poderia ter ficado na Argentina, ter escolhido um outro caminho, e eu gosto de pensar às vezes assim no jogador, como é que seria o jogador ideal do Inter, né? Da história do Inter. Eu acho que teria talvez a cabeça, a liderança do Fernandão, a técnica do Falcão, a persistência do Valdomiro, que teve um início muito ruim no clube, um início que ele era vaiado, e é o jogador mais vitorioso em número de títulos, o jogador que mais vezes vestiu a camisa do Inter, e eu acho que o D'Alessandro talvez fosse o coração desse jogador. É um jogador que era uma espécie de torcedor em campo, ele passava o sentimento do torcedor de não aceitar derrota em nenhum momento. Essa postura às vezes acaba por atrapalhar um pouco ele, talvez ele tenha se excedido em algumas situações, e ele mesmo fala que errou, que acertou, que aprendeu. Então é um dia histórico ontem pro Inter, pena pro D'Alessandro, acho que para a torcida do Inter não poder comunhar desse momento com ele, e ele vai ficar para a história. E para terminar, o jogador ideal do Inter, esse Frankenstein de jogadores do Inter, com a cabeça do Fernandão, o coração é o D'Alessandro, a técnica do Falcão, a persistência do Valdomiro, os cotovelos são do Figueroa, né? É uma boa leitura essa. Eu acho que de todos esses, tá? Tinha a classe, a técnica do Falcão, tinha a inteligência, a liderança do Fernandão, que talvez tenha sido o maior líder, maior cérebro, né, da história do Inter, em termos de realmente pegar para ele, né, um comando que ele teve lá em 2006, especialmente. Mas eu acho que o espírito, a alma, isso aí é uma coisa que o D'Alessandro colocou dentro de campo que talvez nenhum outro jogador tenha colocado na história recente do Inter. Porque o time dos anos 70, que eu sei que muita gente tem saudade, 75, 76, era um time muito coletivo, era um time muito organizado, e era um time que tinha esse complemento, mas de grandes jogadores, né? Um cara que foi eleito o maior zagueiro das Américas várias vezes, como o Figueroa, um goleiro que já foi o melhor goleiro do Brasil, como o Manga, um zagueiro recém-saído de Copa do Mundo, como o Marinho Pérez, em 76, o Falcão e o Carpegiani, que são jogadores de seleção, o próprio Valdomiro, que tinha essa persistência, mas também era um jogador que foi para a seleção muito por ela e pela entrega que tinha, centroavantes que já tiveram passagem por seleção também, primeiro o Flávio, depois o Dario, mas a entrega, o espírito, a encarnação do torcedor em campo, eu nunca vi com outro jogador senão com o D'Alessandro, com excessos, com dúvidas, e fala um cara que teve dúvidas do D'Alessandro, especialmente pela parte física nos últimos anos, com exageros, mas com sangue que outros não tinham, e que isso talvez tenha feito do D'Alessandro o mais perfeito exemplo de uma conexão entre arquibancada e campo na história recente do Inter. Eu vou por aí, ô Dorin. Eu não sei o que ele representa, possivelmente represente isso pra ti também, pro Júnior, esse tamanho de um jogador que talvez a gente não consiga ver num bom prazo aqui no Rio Grande do Sul. E eu falo no Rio Grande do Sul, sim. E depois eu quero ouvir os gremistas. Porque se o Renato teve isso, e tem, e o Renato é o representante disso no Grêmio, só que o Renato é treinador. Dentro de campo, tu vai no Maicon, não sei se alcança. Tu vai no Jeromel, tecnicamente talvez alcance, porque é uma referência técnica, mas não é esse sangue dentro de campo.
Eu não vejo outro para ter essa representação hoje no time do Grêmio. Dorin, com a palavra, você, como colorado, a respeito de Andrés D'Alessandro. Eu concordo, Guima, eu concordo, especialmente, eu até comentei ontem, né, o D'Alessandro, acho que o que mais se destaca nele em relação ao Colorado é a representatividade. A gente via um de nós dentro de campo, a gente via ele fazendo coisas que nós gostaríamos de fazer se estivéssemos em campo, inclusive com os excessos. A gente sabe que o torcedor também é passional, e justamente por essa passionalidade do D'Alessandro que a gente enxergava muitas vezes a própria torcida dentro de campo, né? Ele representava a arquibancada dentro de campo, então isso acaba gerando um sentimento de representatividade muito grande junto ao torcedor, e por isso que é tão dolorido quando ele sai, né? Tanto em 2016, quando ele se afasta, quanto agora, a gente vê muita gente emocionada, muita gente triste, muita gente chorando nas redes sociais, porque a sensação é de perda mesmo, a sensação de algo que terminou, que não vai voltar mais, que a gente sabe que todo mundo sabia que um dia terminaria, né? Mas que a gente nunca quer imaginar como vai ser, e acabou que foi ontem. Infelizmente, deu pro D'Alessandro, né? Já estava complicado dele jogar nos últimos meses, a gente sabe que a parte física pesa muito, ele tem 39 anos, não era mais o mesmo que chegou aqui em 2008, mas ainda assim um jogador que nunca deixou de ser a cara da torcida em campo, né? Mesmo nos momentos ruins, como na Série B, como em derrotas, ele sempre chamou a responsabilidade para ele, sempre né, nunca se escondeu, nunca se omitiu, e acho que por isso, além, claro, da técnica, né, de tudo que ele fez, todos os gols, todas as assistências, tudo que ele fez dentro de campo, mas especialmente o fato de nunca ter se omitido, de nunca ter fugido de uma boa briga, eu acho que isso é o que mais faz com que os jogadores sintam falta dele, especialmente num futebol hoje, que é muito diferente de antigamente, né? A gente não vê mais jogadores ficarem aí 10 anos no clube, é muito raro. Tem aí, eu consigo lembrar de cabeça, além do D'Alessandro, talvez o Fábio no Cruzeiro e o Rogério Ceni no São Paulo, que caras que ficaram aí uma vida inteira no mesmo clube, mas é muito raro isso hoje em dia, especialmente no Brasil, o futebol brasileiro, que não consegue segurar esses caras, né? Então acho que essa sensação toda, é por isso que causa tanto essa tristeza no torcedor colorado hoje, justamente porque a gente tem um cara que se foi, um cara que não vai voltar, pelo menos como jogador, né? Talvez volte futuramente com outra função, mas um cara que deixou uma marca na história muito grande, uma marca de sucesso, de vitórias, de briga e especialmente para mim de representatividade. A palavra que mais define o D'Alessandro para mim é representatividade. É o torcedor dentro de campo, é a arquibancada dentro de campo. E aí, Juno? Bom, acho que vocês já resumiram bastante, né? Eu vou só dar uma complementada. Para mim também a palavra que representa o D'Alessandro é essa mesmo, representatividade, né? É o que o torcedor faria se fosse um jogador de futebol num clube que é apaixonado. Não tem muito o que falar. É um cara que vestiu bem essa camiseta, se colocou, entendeu o que era o tamanho do Internacional, o que ele poderia representar para esse clube, né? Então ele se colocou como esse totem, vamos dizer assim, né? De tudo o que representava a torcida, o clube, a garra gaúcha, tudo, questão de também ele ser um cara gringo, um cara que tem isso já do seu estilo de vida, do estilo argentino, colocou tudo isso em campo e fez com que o torcedor idolatrasse e o amasse, né? Então, ninguém nunca está preparado para perder um ídolo como ele, como bem o Dorin disse, mas a idade passa para todo mundo, né? Então ela chega, então não sei se foi o melhor momento para ele sair. A gente pode discutir essa questão, vendo a forma como ele está jogando, desempenhando hoje em campo, mas o que fica é aqueles momentos mágicos que ele nos trouxe, né, em grenais, em campeonatos, em copas, e La Pelota não se mancha, né? Então, D'Alessandro vai ficar sempre para a história e é isso que importa. Quero te ouvir, Puma. Eu sei que tu não tem aquele compromisso de ser o D'Alessandro tá lá no lado dele, eu tô no meu porque eu sou gremista, não vou falar. Eu sei que tu tem uma opinião e sei o modo com que tu enxerga o futebol e com que tu vê esses fenômenos. Eu acho que o D'Alessandro é um fenômeno a ser considerado. Eu quero te ouvir a respeito, evidentemente, né, de uma força que é do rival. Se tem um correspondente, se eu tô certo ao falar que o Michael Jeromel atualmente não tem esse tamanho e que o único que tem na história recente do Grêmio é o Renato, primeiro como jogador e depois como treinador. Então eu quero te ouvir a respeito de Andrés D'Alessandro como gremista. Cara, eu acho que tem algumas questões aí, tá? Primeiro, não tenho a mínima dúvida que o D'Alessandro é o maior fenômeno como jogador que passou, talvez, não só no Rio Grande do Sul, como no Brasil nos últimos anos, né?
D'Alessandro, ele é quase como uma força da natureza, né? Tu pode falar o que tu for falar dele, mas o D'Alessandro, ele era um cara, o jogo todo de futebol se centralizava no D'Alessandro quando o D'Alessandro estava em campo, né? E eu acho que houve vários excessos, tanto da parte do D'Alessandro quanto da parte da diretoria em relação ao D'Alessandro, né, de um excesso de poder, de vestiário, muitas vezes, de algumas coisas assim, mas não tem como não reconhecer, né, o tamanho do D'Alessandro para o futebol gaúcho e até para o futebol brasileiro. Né, o D'Alessandro é um cara que eu acompanhava muito antes dele vir para o Inter, eu já acompanhava o D'Alessandro. Quando o D'Alessandro voltou da Europa para a Argentina, eu já comecei a assistir os jogos dele, porque o meu sonho era que o Grêmio contratasse o D'Alessandro. Não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, tá? E eu assisti uma cena do D'Alessandro no auge dele, acho que lá por 2014 ou 2015, assim, o D'Alessandro estava, né, era o dono do time do Inter, literalmente, e eu estava gravando eu tenho para quem está nos ouvindo e não sabe, eu tenho uma empresa, né, de conteúdo audiovisual. Eu estava gravando no Parque Gigante com um cliente e daqui a pouco chegou o pessoal da limpeza do Inter, um funcionário, um segurança ou um porteiro pela roupa que ele estava vestindo. Os caras montaram uma pequena churrasqueira de tonel, né? Fizeram um fogo e tal, isso era próximo do meio-dia. Daqui a pouco chega o D'Alessandro de chinelo, calção, camiseta de treino, desce, vai ali onde os caras estão, assam uma carne e almoça o D'Alessandro com 2 funcionários da limpeza e um porteiro, né? É muito emblemático isso, quando tu pensa que nós estamos tratando do cara ali que era o maior ídolo da torcida toda, era o dono do time naquele momento, né? O cara tá lá numa quarta-feira almoçando com os funcionários da limpeza e com um porteiro. O D'Alessandro realmente ele é um fenômeno, tá? Eu só acho que existe a única coisa que eu discordo aí é da questão de comparar o D'Alessandro com o Renato. Tá, eu acho que o Renato, ele tá uma prateleira acima, assim. O Renato, se eu tivesse que comparar ele com alguém dentro do Grêmio, dentro do Inter, eu acho que o Renato ele tinha que ser comparado com o Fernandão, tá? O Fernandão mudou a história do Inter. O Fernandão pegou o Inter, que já era um clube grande, e botou em outro patamar, com o Campeonato Mundial. O Renato fez a mesma coisa com o time do Grêmio. Tá, eu acho que se a gente tivesse que comparar alguém na história do Grêmio com o D'Alessandro, eu acho que é uma história muito semelhante com a do Danley. Tá? Esse sentimento que os guris falam sobre, né, e que o Walter falou, e que tu falou e tal, da representatividade da torcida dentro de campo através do D'Alessandro, é o que a gente tinha com o Danley. Né? Tanto que o Danley era o cara mais vaiado nos Grenais, era o cara que a torcida do Inter mais pegava no pé, porque ele encarnava, né, esse sentimento da torcida gremista. E aí não vai nenhum demérito em relação ao D'Alessandro, quando eu digo que eu acho que ele não pode ser comparado ao Renato, né, porque eu acho que o Renato, assim como o Fernandão, eles são únicos dentro da história dos seus clubes e merecem esse reconhecimento, mesmo hoje eu sendo um grande crítico do Renato, do trabalho que o Renato vem fazendo hoje no clube como técnico. Eu não tenho como deixar de reconhecer. Para mim é bem fácil de separar, né, o Renato ídolo do Renato técnico de futebol. Acho que o futebol perde com a saída do D'Alessandro, né? A gente só tem que entender quando é que foi essa saída. Se essa saída efetivamente foi ontem ou se essa saída já foi há alguns anos, né? Só que é muito difícil dizer até logo, né, ou tchau para um ídolo do tamanho dele. Então é compreensível que ele tenha permanecido no clube mesmo já não podendo entregar tudo que ele entregou durante muitos anos. E aí, Gabriel? Olha, não reconhecer a figura do D'Alessandro seria desonesto demais da minha parte e da parte dos torcedores rivais dele, que são os gremistas. Eu vou tratar o D'Alessandro ele fora de campo. O D'Alessandro reforça, ele acende essa coisa da rivalidade Grenal. Ele é um cara que traz mais isso, né?
ele é um cara que é muito competitivo e, ao ser muito competitivo, ele reforça essa questão da rivalidade entre os dois clubes e torna ainda maior, a rivalidade entre Grêmio e Internacional. E o D'Alessandro também, ele é uma figura fora de campo que ele foi importante para o aspecto social de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul, porque ele tem uma ação muito importante, um jogo festivo, em que nesse jogo ele colabora com a sociedade, com um todo. E aí, quando ele faz isso, ele não colabora só com o lado vermelho, ele traz benefícios, ele ajuda pessoas, seja ele azul ou vermelho. Eu jamais refutaria a importância deste atleta no cenário gaúcho e, claro, no cenário nacional também. O D'Alessandro, nesse período em que ele esteve aqui no Rio Grande do Sul, ele foi campeão de uma competição muito importante, que é a Libertadores. Mas a minha análise, eu vou encerrar por aqui com relação ao D'Alessandro. Eu não vou ficar aqui enaltecendo um sujeito que me deu tanta dor de cabeça e que ele seja feliz no lugar que ele decidir viver, e eu espero que não seja no Rio Grande do Sul. D'Alessandro, um abraço, meu querido. Diz que ele vai pro Racing, né? Que seja feliz no Racing, lá. Tem um grupo com alguns jornalistas argentinos, eles estão começando a cogitar a ida do D'Alessandro para o Argentinos Júniors. O D'Alessandro é sócio do Argentinos Júniors, morava perto do estádio do Argentinos Júniors, e o Argentinos Júniors já está classificado para a próxima Libertadores, e os argentinos começam a cogitar essa possibilidade. A gente está falando de uma marca, eu acho que todas as falas, eu concordo com o Fernando, acho que são... o Renato é o maior ídolo da história do Grêmio, mas me refiro a essa transposição de ser um torcedor para dentro de campo, e acho sim que o Darley ele tem mais requisitos que o Renato para isso, porque o Renato ele quebra um pouquinho a identificação de torcedor quando vai para o Rio de Janeiro, quando se torna bem carioca, o jeitão. A identificação do Renato é muito dentro de campo para se tornar o maior ídolo da história do clube em todos os tempos. O D'Alessandro, ele ganha essa conexão, né, Fernando? E aquele louco o cara que era louco, torcedor, e discutia com o juiz e botava dentro da cara dos outros, era realmente o Danley. Embora eu acho que o D'Alessandro tenha um tamanho maior do que o Danley tem no Grêmio, não sei. Pode ser que sim. O D'Alessandro tem até mais tempo, o Danley tem muito tempo também, é verdade. Pode ser uma boa associação aí. Eu acho que talvez o Darley, ele surge dentro de uma geração aonde surgem vários jogadores da base do Grêmio, e ao mesmo tempo surgem outros ídolos que ficaram quase que eternizados na memória do torcedor, como o Jardel, o Paulo Nunes, o Dinho, e talvez isso acabe diluindo um pouco a idolatria em cima da pessoa do Darley. O D'Alessandro, como ele atravessou muito tempo no Inter, e ele entra e ganha um título, e depois ele fica muito tempo sem ganhar e não surgem outros ídolos, talvez o D'Alessandro concentre mais em si essa idolatria do torcedor colorado do que o Grêmio, em função de ter tido aí outros ídolos da mesma época. Talvez isso. E eu acho que tem uma outra questão do Grêmio ali dos anos 90, que é o jeito que o time jogava, né? Eu acho que não era um jogador, o time era o torcedor em campo, né? Aquele estilo aguerrido, não era o melhor time tecnicamente, tinha o Palmeiras, tinham outros times, mas que jogava de igual para igual, que na hora que tinha que dar pancada, dava pancada, mas ganhava. Acho que o Darley talvez fosse a cara daquele time, mas o time como um todo que representava o torcedor. E os times campeões do Inter sempre foram um pouco mais técnicos, né? Uhum. E aí o D'Alessandro, com essa identificação dele, fugia um pouco da média, do estilo dos outros jogadores, embora sejam jogadores extremamente técnicos. Perfeito, eu acho que é por aí mesmo. Dentro de campo, Luiz Dorin, o que perde o Inter
com a saída do atual D'Alessandro, se é que perde o Inter, ele pode já, o Inter deveria trabalhar, na minha opinião, melhor essa saída, tá? Essa transição de era até. Mas com aquilo que o D'Alessandro representa, sendo muito mais uma referência técnica do que um jogador efetivamente entrar em campo, o que o Inter pode perder, se é que o Inter pode perder, você acha que o Inter perde? Você acha que a saída ela poderia ter sido de outra forma também? Honestamente falando, tá? Acho que não perde nada em termos esportivos, tá? Acho que o D'Alessandro já não vinha entregando o mesmo rendimento e seria loucura imaginar que ele pudesse entregar o mesmo rendimento com 39 anos, tá? Acho até que o Inter nesse cenário ele ganha porque deixa de pagar um salário que a gente sabe que é alto. Então, assim, a gente vai ter essa redução salarial aí do D'Alessandro, que talvez até possibilite, por exemplo, a vinda de um Tyson, tá? Vai colaborar para isso. Então, acho que é uma troca que faz sentido nesse cenário. E do ponto de vista, é uma liderança, a gente está perdendo uma liderança, mas que também já não era mais a mesma liderança que foi anteriormente, né? A gente tinha lá em 2015, por exemplo, um D'Alessandro dominante, que mandava nos jogos, que ditava o ritmo da partida, e a gente vê, por exemplo, já 2019, 2020, um D'Alessandro já um pouco mais na dele, um pouco mais tranquilo, um pouco já se preparando para o final, a gente já sentia que ele estava se preparando para o seu final. Então já não era também o mesmo tipo de liderança, a mesma intensidade de liderança, né? Então acho que do ponto de vista esportivo não se perde muito, se perde mais do ponto de vista histórico, do ponto de vista do torcedor, dessa questão da idolatria, até porque talvez não exista hoje no elenco um cara com o tamanho dele para assumir essa liderança, esse perfil de liderança. Se fala que poderia ser o Tyson, talvez, não sabe, não sei se vai fechar ou não, enfim, mas hoje não tem esse cara que pode, o capitão hoje é o Dourado, pra você ter uma ideia, que é o cara que fez a braçadeira, que foi do D'Alessandro, mas que não tem o mesmo perfil de liderança que tinha do D'Alessandro, né, quando era capitão. Então, nesse sentido pode ser que sim, mas ainda acho que do ponto de vista esportivo a saída dele compensa. Claro que a gente pode falar sobre se o momento foi correto. Ele anuncia a saída às vésperas do jogo com o Boca Juniors, que não tinha de ser um pouco estranho. A gente tem uma temporada que vai até fevereiro e ele opta por sair em dezembro. Então, assim, tem alguns elementos aí que parece que houve algum tipo de problema, algo não ficou bom no bastidor, que a gente talvez nunca vai saber, mas me parece que sim, que poderia ser trabalhado de uma forma um pouco melhor, para que pudesse ser ao final da temporada, talvez, pudesse ser não um anúncio às vésperas de um jogo tão importante como foi o Inter e Boca o primeiro jogo no Beira-Rio. Então, acho que houve sim uma condução ruim, e aí a gente não vai saber se foi por parte do D'Alessandro, que está cansado de jogar no Inter, por parte da direção, que não buscou uma conversa com ele, mas acho que sim, houve algum ruído nessa relação, que acabou resultando naquele anúncio que ele faz, e na saída dele ontem. Mas acho que do ponto de vista esportivo, que é o mais importante, né, é o que a gente tem que avaliar, acho que não haverá perdas e talvez ache até algum ganho na relação, né, que a gente vai ter um salário alto a menos e poder usar esse valor para trazer talvez um Tyson que certamente vai dar um ganho esportivo maior do que o D'Alessandro vinha dando nesses últimos 2 anos, pelo menos. E aí, Júnior? Eu acho que... Vai, Fernando, vai. Só fazer um comentário que eu acho que a saída do D'Alessandro, pelo menos me parece, eu acho que ela está muito ligada à saída do Kudê, né? Eu acho que o D'Alessandro deve ter ficado muito satisfeito com a forma que foi conduzida a saída do Kudê, até porque eles eram amigos, né? Acho que uma das questões do Kudê ter vindo foi a participação efetiva pessoal do D'Alessandro nessa aproximação, né? Então me parece que acho que deve ter ficado muito satisfeito com o que ocorreu, e aí junta com todas as outras questões que a gente já falou aqui. Bom, da minha parte, eu concordo com ele também. Acho que dentro de campo não vai fazer tanta diferença. Acho que o Inter só perde, de repente, um jogador, ele já não vinha desempenhando tão bem, né? Na minha visão, acho que ele poderia ter saído até alguns anos antes, dependendo, em 2016, 2015, ter encerrado o ciclo ainda num nível um pouco mais maior, para até com certo nível de entrega. Então, hoje ele não é um jogador preponderante como foi anos atrás, né? Aquela, vamos dizer assim, da dependência que existia, ela não é mais algo tão notório. Então, o Inter já mudou a forma de jogar duas vezes, né? Então, hoje ele não faria tanta diferença. Então, como o Deren disse aí, a gente onera um pouco questão de salarial, questão de valores, né? Podendo trazer outros jogadores, 1, 2 ou até um único jogador, como está se cogitando o Tyson, que para mim, que se chegar ele chega já como o ídolo máximo do clube, chega também
essa questão de liderança. Para mim, ele é um grande líder lá no Shakhtar. Ele que comanda o time lá dentro, com a chegada de jogadores novos. Ele é o jogador que é o capitão do time, então acho que chegando no Inter ele também chega com esse status, além de ser o expoente técnico não só do Inter, mas também no Brasil. Para mim ele vai um jogador que sobra no futebol brasileiro. E o D'Alessandro, fico, já como já disse, obrigado por tudo e que ele seja feliz agora no caminho que ele tenha escolhido agora, mas essa questão dessa saída também ficou um pouco bem estranha também, no momento que foi anunciada, a forma como foi anunciada também, mas infelizmente as coisas se encaminharam assim e a gente não tem muito o que fazer, né? Deixa eu chamar aqui a Ana Carolina Aguiar, que estava há pouco conferindo o título do estadual feminino de futebol. O Inter ganhou o Grenal 2-1 em Cachoeirinha, lá na Arena do Cruzeiro. E chegou, né? Chegou agora de Cachoeirinha. Como é que foi lá, Ana? Tudo bom? Foi bem legal. Boa tarde, Guimarães. Boa tarde a todos aí que participam do programa. A gente vinha acompanhando e, é claro, a festa foi bastante significativa com o distanciamento, né? Porque a gente vive uma época de pandemia. Então a gente não conseguiu trazer ao ar no Concentração toda a festa, mas a gente conseguiu narrar um pouquinho da emoção das meninas ao conquistar o título, fazer a manutenção, né? O Internacional mais uma vez, então, se consagrando campeão gaúcho num ano bastante conturbado, bastante complexo. Não foi só difícil para os homens, mas também para as mulheres que tiveram que cancelar algumas competições. O gauchão ficou um pouquinho mais reduzido, mas então fechando a temporada do futebol feminino, agora a gente vai esperar, né, até 2021, os técnicos já fazendo algumas projeções relacionadas a contratações, infelizmente algumas dispensas também já nesse meio tempo, mas o elenco gremista, como destacou a Patrícia Guzmão, é mais jovem, então um pouco mais inexperiente, ficou até um pouco preocupado com tamanha cobertura, né, jornalística que foi feita, então as meninas se sentiam até um pouco acuadas e pode ter afetado também no desempenho da partida, porque foi televisionado, então as meninas não são acostumadas com toda essa cobertura. Ela diz que pode ter afetado sim, ela não descarta que isso possa ter passado pelo nervosismo inicial que o Grêmio apresentou na partida. Depois o Inter se aproveitando do elenco mais maduro, até meninas, né, que vão para a seleção, já tem mais história dentro do esporte, elas acabaram então controlando melhor a partida com mais proposição de jogo, fazendo um gol, né, logo ali no início da partida, na metade do primeiro tempo. Elas conseguiram então ter essa vantagem. No segundo tempo voltaram bastante agressivas, conseguiram conquistar logo nos primeiros minutos do segundo tempo o segundo gol e depois numa penalidade máxima a Pribá que abriu o placar pro Grêmio, mas não deu tempo de encostar. Então se temos uma campeã, né, as campeãs do Campeonato Estadual Gaúcho, as meninas, as gurias coloradas, então levando mais um título para casa. Que beleza. O nível da partida foi bom? Foi bacana? Inicialmente a gente teve muitas faltas, um jogo mais trancado, um jogo de mais enfrentamento físico, talvez pela proposição que não foi muito clara, né, do Grêmio e do Internacional, que chegaram mais para agredir, mas o Voaden, que foi o árbitro da partida, conseguiu tranquilizar um pouco, distribuindo cartões, infelizmente no primeiro tempo, que também dá uma reduzida, tira o pé um pouco, né, do acelerador. Então teve mais proposição no segundo tempo, porque conseguiu se encaixar melhor. As substituições também foram bem mais presentes no segundo tempo, porque é um jogo que começou às 10, as meninas ficaram muito cansadas. Por exemplo, a Naná, ela sentiu logo no primeiro tempo, ali quando se aproximava do meio-dia, ela se sentiu mal, tivemos um quase desmaio na partida por causa das condições climáticas, então foi bastante conturbado nessa área física, porque as meninas sentiram o horário que foi destinado ao jogo, mas então a gente não teve, né, nenhum problema maior relacionado a isso. As substituições então no segundo tempo são naturais também, até mesmo no futebol masculino, mas então nos últimos 10 minutos a Patrícia Guzmão quis trocar bastante, foi bem mais ofensiva, mas o Inter conseguiu segurar com o famoso, né, Nana Nenê, demorando pra cobrar as faltas, tendo, né, o jogo, tá certo? Exato, claro. Quem tá com vantagem quer fazer a manutenção, claro, né, do placar. Então as meninas, elas com certeza se utilizaram um pouco mais, talvez até da experiência, por exemplo, né, das jogadoras como a Benítez, a Sorriso, que são bem mais, né, já são mais acostumadas, elas seguravam o jogo, né, iam com mais tranquilidade para fazer essa marcação, e o Grêmio tentando agredir a todo momento, mas não conseguiram então conquistar um empate para levar para as penalidades. Com tranquilidade o Inter venceu. Obrigado, Ana, valeu. Até mais. Mais sobre o título colorado no Gauchão Feminino 2020, no Grande Placar Guaíba, a partir das 6, com Eurico Quadros, também com as coletivas, né? Com as coletivas. Tem coletiva do Grêmio também ou só o Inter falou? Sim, Patrícia Guzmão, nós falou fizemos também. ao vivo por condições até de transmissão. O Inter não conseguiu fazer ao vivo, vai daqui a pouquinho colocar no Twitter lá das gurias pra... Mas vem no Grande Placar a coletiva claro, vencedora. Com certeza. Foi bem, foram curtinhas as manifestações, justamente, né, porque agora as meninas já estão liberadas, pra elas já é férias e só voltam no ano que vem. Que beleza, obrigado, Ana, valeu. A Ana que teve em Cachoeirinha, na Arena do Cruzeiro, parabéns
Parabéns, Luiz Doren, parabéns ao Ju nos Colorados do programa. É título, sim, é título que tem que valorizar, tem que assinalar como importante, tá? Porque a gente tem que incluir também o futebol feminino nesse contexto de futebol profissional, porque é futebol profissional, né, gente? É futebol profissional. É óbvio que vai ficar marcada a gestão Marcelo Medeiros por não ter vencido um título no masculino profissional, como se só isso valesse, mas eu não posso deixar de dar parabéns para as meninas por essa conquista hoje lá em Cachoeirinha diante do seu principal rival. Parabéns a elas, né? E talvez, Guima, eu sou um crítico da gestão Marcelo Medeiros como um todo, acho que uma gestão das piores do clube da última década, mas a gente tem que ressaltar que no futebol feminino houve avanço, tá? O Inter passou a ser um time bem competitivo na gestão Marcelo Medeiros, se fez um investimento maior que até então não havia sido feito ainda, então muito do que o Inter tem hoje nesse protagonismo que tem no futebol feminino se deve sim à gestão Marcelo Medeiros, que foi a grande responsável talvez por viabilizar esse time com um investimento de um patamar mais elevado do que se fazia antigamente, enfim, então acho que talvez o único mérito da gestão seja justamente o futebol feminino do Inter. Guimarães, Oi, só Gabriel. um parênteses. Nissete Bruno morreu de Covid no Rio de Janeiro, cara. Que coisa horrível. Deixa eu ver isso aí. Dona Benta. Tá no G1 aqui, ela participou dos elencos de Selva Morreu. de Pedra, Rainha da Sucata e Mulheres de Areia, que Morreu, inclusive tá aqui. a novela que E ela Mulheres de era Areia. a Dona Benta do sítio do Pecado Amarelo também. Cara, que coisa triste. Mas desculpa, interrompi aí o Não, raciocínio sobre o... Não. Deixa eu só informar isso aqui. Deixa eu só informar isso aqui, porque é importante. Obrigado, Gabriel. É que hoje... Não é duvidando de ti, porque daqui a pouco vem umas fontes aí, mas a fonte é o G1, tá? A atriz Nissete Bruno morreu na manhã desse domingo aos 87 anos, estava internada com... notícia da 1h20. Internada com Covid-19 na UTI da Casa de Saúde São José, no Maitá, zona sul do Rio de Janeiro. De acordo com o boletim médico divulgado nesse domingo, o estado de saúde era considerado muito grave. Estava sedada e dependente de ventilação mecânica. Ela, de acordo com a Casa de Saúde, morreu por complicações decorrentes da Covid-19. A Nissete Bruno, que foi esposa do Paulo Goulart, né? Mãe da Beth Goulart, do Paulo Goulart Filho e da Bárbara Bruno. O Paulo Goulart morreu em 2014. E contracenaram juntos em vários momentos, a Nissete Bruno e o Paulo Goulart. E a Beth Goulart é uma atriz também super conhecida. E era uma atriz muito querida, né? Muito querida, Sim, muito simpática, 87 anos, muito simpática. E uma excelente atriz, a Nissete Bruno. Obrigado pela interrupção, ô Gabriel. E ela fez, eu não lembrava, ela fez participação em Éramos 6 também, em 1977. Uma novela que foi reconstruída, reprisada na década de 90 no SBT, que me marcou muito também. Tu podia fazer um programa com o Luiz Magno falando sobre isso, o que é que tu acha? Eu gosto muito das análises e desse momento de vocês dois falando de novela, é sério. Eu sei, o povo gosta, mas depois isso aí descamba para um lado pior, porque o Luiz Magno é um completo doido, né? E ele tem uma certa... Eu acho ele esse novo personagem. Ele é um sujeito que a crônica esportiva estava precisando. Eu também acho. Alcoolista, tabagista e que entende um pouco de tudo, assim, é um sujeito fantástico, sou fã dele. Isso, É fã do outro, né? Da outra emissora também, né? O Gabriel é fã de um outro cara da outra emissora aí também. Sou. Quem? Pode falar. Não tem problema. O Adroaldo. Doutor Adroaldo. Tá, beleza. Um abraço pro Guerrinha. Guerrinha é um dos remanescentes dos mullets. E o Luiz Magno é um personagem essencial por tudo isso que você descreveu e por também ter parado lá em 1979. Eu fiz um especial, atenção, vai ao ar um especial, gente. Dias 26 e 2 de janeiro. 26 de dezembro e 2 de janeiro, o Som do Sábado é especial.
E eu pedi para cada integrante da equipe, para todo mundo aqui da rádio, o Manuel escolheu 2 músicas, Pedro Alto escolheu 2 músicas, o Rodrigo Ramos escolheu 2 músicas para rodar um em cada dia, né? E uma das músicas que o Luiz Magno escolheu, a outra eu não vou dizer, mas uma que ele escolheu foi As Frenéticas Dancing Days. Não faz nenhum sentido ele ter escolhido Dancing Days. Por que ele escolheu Dancing Days? Por causa da novela. Porque ele gosta daquela época, entendeu? Mas tu sabe, Guima, eu também sou apaixonado por novela, cara. Eu sei disso. Sou muito noveleiro. Eu sei disso. Pra mim, isso é... Pra mim, essa... Desculpa. Pra mim, essa é a cultura popular brasileira na sua essência, na sua veia, assim. Tudo que representa o Brasil passa por aí pra mim. Mas a novela também, a novela global, ela constrói alguns estereótipos perigosos, né? Ela tem uma contribuição também um tanto ruim para a sociedade, da questão, por exemplo, da família tradicional ser só branca, permitir a relação, as relações mais promíscuas, as traições, de ter o negro como empregado. Tu quer coisa mais cultural brasileira que isso, Gabriel? Não, mas é ela... a essência da cultura brasileira, sim, infelizmente. Mas a novela global, ela reforça isso e ela traz reflexões sobre isso e endossa. Ela diz, isso é possível e é assim que o sistema funciona. E as pessoas, ao assistirem, consumirem isso de forma sistemática e consistente, linear, elas vão normalizando essas questões. Então, as novelas, hoje eu já não sou mais tão noveleiro. Ela mudou um pouco essa história. Ela está um pouco mais reflexiva no sentido de questões LGBT, por exemplo, está abordando mais isso, está abordando mais a negritude como personagens principais. Enfim, desculpa essa reflexão aí sobre... Eu vou até chamar para sexta-feira para nós falar sobre novela, senão nós vamos apanhar do Guimarães aqui, que nós estamos... Nós já fizemos sobre novela. Desculpa, Guimarães, desculpa. Vamos chamar o Gabriel para uma novela 2. Chama o Luiz Magno para falar sobre toda aquela descrição feita pelo Gabriel, que é o Luiz Magno... Vamos fazer o seguinte... Alcoólatra, tabagista e pervertido. Que isso, cara? O cara é narrador da rádio. Para com isso. Essa é a essência do Luiz Magno. Não, mas isso foi até eu elogiei. O cara, deixa eu só fazer um pedido aqui, então. Eu, Luiz Magno, Bruno Lima Rocha e Gustavo Chagas. Tá. Que paixão pelo Bruno Lima Rocha. Eu nunca vi um homem tão apaixonado por outro que nem o Gabriel pelo Bruno Lima Rocha. Pois é assessor de imprensa, eu acho, viu? Eu acho que tá contratado. Vamos voltar aí pra gente completar esse... A gente tem mais o quê? 4 minutinhos aí até entregar pro noticiário, então eu vou ler alguns recados. Antes de falar aqui, eu vou ler alguns recados, o Marcelo Colorado de Santa Cruz diz que não gosta de novela, mas o Wagner Saraiva, grande figura, aliás, grande figura, muito fã da imprensa, concorda sempre com o que a imprensa diz. Acho que acha que todo mundo é gremista da imprensa. Ele acha que só ele e o Dilon Camilo são os colorados. Boa tarde, concordo com o Puma, novela com cultura popular brasileira, Tieta foi uma das melhores. É o Wagner Saraiva, que vai participar aqui junto com o Dilon Camilo. Boa tarde, amigos. Comparado a Alessandro com o Danley, é ruim. Tem que ser muito colorado. JB Linhares de Bagé. Mas foi o gremista que comparou o Linhares. Na verdade, eu sou muito colorado. É que o Linhares acabou descobrindo isso. Haja paciência para te aguentar a tarde toda. Abraço do Ivan Taquatiá, nem eu me aguento. Douglas de Novo Hamburgo, Danley no Grêmio, Fábio no Cruzeiro, Ceni no São Paulo, Marcos no Palmeiras, todos goleiros. Isso só demonstra que o D'Alessandro escolheu ficar no Inter porque ele se identificou, ele quis o Inter. Douglas de Novo Hamburgo. O Daniel Clabundi, grande figura de estrela do MW. Renato, D'Alessandro poderia ser do tamanho do Renato daqui a alguns anos, caso ele se torne treinador e ganhe títulos com o Inter. Aí eu acho que ficaria na mesma prateleira do Renato, na minha opinião. Eu acho que o Renato tem 2 gols numa final do Mundial que pesam a favor dele, né? Aí, sim. Aí tem uma... entorta a balança, né? O que a gente vem falando da questão do Fernandão, do Falcão,
é algo que o D'Alessandro não teria como conquistar, né? Que é o ineditismo. O que o Falcão e aquele time do Inter fizeram nos anos 70 foi algo que abriu as portas para o futebol gaúcho se tornar um postulante contínuo a títulos grandes, né? O Grêmio já tinha tido vice-campeonato da Taça Brasil, mas a conquista em si foi o Inter nos anos 70, e o Inter também já tinha batido na porta no Campeonato Brasileiro nos anos anteriores. E no caso do Fernandão, o Mundial e a Libertadores. Então, o D'Alessandro, para buscar algo para se igualar com o Renato, com esse pessoal todo, teria que fazer algo inédito, né? Eu acho que a história é um pouco difícil. Eu acho que se ele tirasse o Inter da fila de títulos brasileiros, Copa do Brasil ou Brasileirão, já chegava num patamar muito mais acima, né? Pode ser que ele, em 2009, acho que ele bateu na trave ali contra o Corinthians ali, mas sim. E também com o Brasileirão, então acho que isso pesou bastante. Se ele conseguisse esses títulos, acho que ele seria um ídolo muito maior do que ele já é. E acho 2019, que vale um pouco pro que o Carlos falou de hoje em dia, do Jeromel e do Maicon. Né? O Grêmio é muito vitorioso nesse período, mas eles não fizeram nada que não havia sido feito antes. Então, eles têm essa desvantagem na relação para a idolatria. Já teve gente que desbravou. E aí, no caso, como falou ali o Juno, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, sim, já foi desmatado, mas o mato já cresceu de novo e precisa alguém lá desbravar outra vez, que o Inter ainda não encontrou esse caminho de novo. E para a gente ver quanto isso é importante, Walter, isso que tu coloca, é o seguinte, né? Tu pega o caso do Luan, né? O Luan, ele surge na base do Grêmio, ele é escolhido o melhor jogador da competição quando o Grêmio é campeão da Libertadores, ele faz o gol na final da Libertadores, né, de forma direta, e em nenhum momento aqui antes a gente tinha citado ele como um ídolo da torcida do tamanho de um Jeromel, do Michael, de quem quer que seja, né? Justamente, talvez, por essa questão do ineditismo, né? Gurizada, vamos dar aquela pausa, tá? Uma pausa aí, Gabriel. Volto contigo depois na volta. Uma pausa pra, sei lá, fazer o que vocês querem, o que vocês quiserem. Fumar? Dá pra fumar? Dá, depende do quê. Cigarro? Não, vai fundo. Tu o Luiz Magno é teu ídolo, vai fundo. Eu sou tabagista. Eu sei disso, também sou. Mas eu tô diminuindo um pouquinho. Intervalo comercial, a gente vai pro noticiário também. Na volta, a gente vai falar dentro do campo do Inter ontem, dentro do campo do Grêmio ontem. Vamos começar pelo Grêmio, que a gente já falou bastante do D'Alessandro, tá bom? A gente já volta com mais posse de bola. De volta com o posse de bola, agora 2 horas mais 2 minutos, recebendo os colorados os colorados Luiz Júnior Martins e Luiz Dorin, ou Derin, os gremistas Fernando Pullman e Gabriel Pereira Reis e o jornalista Walter Júnior. Vamos falar de futebol, vou começar agora, vou inverter, vou falar do Grêmio. Quero começar contigo, Valtinho, de novo, até para depois passar a bola pro Fernando e pro Gabriel, tá? Porque parece de novo um momento de turbulência e eu acho que a gente tem que começar a se acostumar com o futebol. Ele é feito de pequenas sequências, tá? Onde eu não coloco a terra arrasada nem a salvação de todos os problemas. Porque o Grêmio estava jogando mal, aí emendou uma série invicta e já o Renato fala que é o melhor futebol do Brasil e o Renato se reinventa e o Grêmio já é favorito e o Grêmio vai chegar. Aí eliminado uma competição, não consegue mais jogar bem noutra, já de novo o Renato tem que sair. Eu acho que o futebol tem que ser ele tem que ser tratado ou ser visto como um todo, onde essas sequências elas acontecem. E aí a gente, dentro das sequências boas e ruins, conseguir separar na balança o que tá bom e o que tá ruim. Porque não é tudo 100% quando tá bem e nem tudo 0% quando tá jogando mal. Dito isto, o que eu acho, não sei se vocês pensam assim, Walter, é uma estabilidade, o Grêmio precisa também passar por uma reinvenção agora, ou essa reinvenção ela tem que esperar um pouquinho porque tem o São Paulo logo na sequência e vale vaga em final de Copa do Brasil? O Grêmio ele vem oscilando bastante, mesmo naquela sequência invicta. Alguns jogos foram com adversários mais fracos, estilo Cuiabá, o Juventude, times da Série B, outras não foram tão boas, e em alguns momentos o Grêmio conseguiu
voltar a ter um brilhantismo que tinha se apagado, assim. O que preocupa no Grêmio não é a campanha no Campeonato Brasileiro. Tem tropeços, acho que empatar com o Sport não é uma tragédia, é ruim, mas, né, também se vencesse com um time misto como venceu ontem, também, então tá tudo bom de novo, já é favorito com o São Paulo. O ponto do Grêmio que eu vejo é o modo como o Grêmio perdeu para o Santos. As duas partidas, mas principalmente a segunda. O Grêmio teve toda uma questão tática, que o Santos foi superior, mas o que me chamou a atenção foi o anímico do Grêmio. Assim, o Grêmio parecia um time sem força, com pouca disposição. O gol de contra-ataque que toma do Santos, parece que o Darlan para de correr na metade da jogada. Esse é o tipo de situação. E aí, quando tu tem isso uma semana antes, tu é eliminado, tem isso uma semana antes de jogar contra o São Paulo, que assim como o Grêmio vem com uma sequência de muitos jogos sem vencer, sem perder, perde um jogo, e aí, diferente do Grêmio, consegue se recuperar com uma grande partida contra o Atlético Mineiro, preocupa, mas acho que não só pelo momento, mas o histórico. O Grêmio perdeu muito feio para o Santos. O Grêmio teve uma eliminação horrível para o Flamengo do ano passado, e o Grêmio teve uma eliminação para o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, que ele entrou em campo no segundo jogo, ganhamos em Porto Alegre, ganhamos bem, e acho que está tudo resolvido. Vamos deixar passar os 90 minutos, e aí a gente joga a final depois. Só que o Grêmio tomou a pancada de novo lá na Arena da Baixada e perdemos pênaltis. E aí isso que preocupa. O Grêmio vem sendo eliminado de maneira contundente, ou com algumas atuações animicamente muito, muito ruins em momentos importantes. E acho que isso, no momento de decisão da Copa do Brasil, é mais importante às vezes do que estar 2 jogos sem ganhar. Fernando. Cara, assim, eu vou voltar numa frase que eu já disse lá atrás, tá? E eu acho que todo torcedor do Grêmio precisa aprender a separar o ídolo Renato, o campeão do mundo, o cara que nos botou em outro patamar, né, do funcionário do clube de futebol, tá? Quando você critica o Renato hoje, eu pelo menos quando critico o Renato, e tenho feito isso sistematicamente, eu critico um cara que é contratado do clube, que recebe muito bem para isso e que não consegue entregar resultado, tá? Na verdade, o Grêmio não entrega resultado desde 2018. A primeira vez que eu pedi a saída do Renato, a primeira vez que eu tuitei dizendo que eu achava que o ciclo do Renato tinha acabado, foi na segunda partida do Grêmio contra o Palmeiras, na partida do retorno do Brasileiro, Grêmio contra o Palmeiras, em 2018, que o Grêmio foi atropelado pelo Palmeiras em São Paulo, de uma forma assim constrangedora, que nem foi pelo Santos, e o Renato manteve os dois volantes no time, o Cícero e o Maicon, o jogo todo, né? E o Grêmio, simplesmente, o meio-campo do Grêmio não existiu. Desde 2018 eu não vejo o Grêmio apresentar nada. Eu não vejo o Grêmio mudar, eu não vejo o Grêmio ter uma alternativa tática, né? Há um esquema já que o Grêmio traz desde 2016, né? Que são dois volantes que sabem jogar, um armador centralizado ali que flutua, né? Dois extremas, um que recompõe um pouco mais, o outro volta e ajuda o lateral, e um centroavante. Ponto. Esse é o esquema do Grêmio. E esse é o esquema do Grêmio desde 2016, independente do grupo que tem, tá? Eu não acredito nesse Renato dono do vestiário, tá? Não acredito. O Renato, para mim, até hoje, ele nunca mostrou capacidade de gerir jogadores problemáticos, né? Tá aí o Luan foi embora, o Lagata não funcionou, o Bolanhos foi embora, o outro equatoriano, aquele que veio, não funcionou, o Tardelli veio por um caminhão de dinheiro, não funcionou.
né? O Renato, ele é um cara que ele consegue gerir muito bem os caras que estão embaixo da asa dele, né? Mas ele não consegue reintegrar, trazer para o grupo. É a impressão que eu tenho, não conheço o vestiário do Grêmio. Estou falando que eu acompanho olhando de fora. Tá? E eu acho que o Renato tem uma má vontade com a base do Grêmio, que é uma coisa que me assusta. Tá? Eu não comungo dessa ideia de que o Renato é um lançador de jogadores. Tá? Eu acho que por ele estar muito tempo na frente do Grêmio, ele acaba e a base ter uma excelência muito grande, ele acaba se forçando a lançar jogadores, né? Tipo, o Arthur não entrou no time do Grêmio porque o Renato lançou ele, o Arthur entrou no time do Grêmio porque o Marcos se machucou, e o Arthur era o nome que tinha, e o Arthur começou a jogar, e o Arthur, pela excelência do que apresentou, acabou virando titular. O Everton fica um ano inteiro sentado aguardando o Fernandinho, né? O Grêmio tem a sua melhor fase em 2020 com um trio que é o Jean-Pierre, o Matheus Henrique e o Darlan. Quando o Michael volta de lesão, o Michael volta a ser titular e o Darlan volta para o banco, né, automaticamente, independente da condição física do Michael, né? O Robinho chega, um ex-atleta, e o Robinho tem mais chance no time do Grêmio do que os guris que subiram da base, né? Tem jogador da base que subiu, que está no grupo, a gente não viu jogar ainda, né? O Lucas Araújo é um. Tu não conseguiu ver o Lucas Araújo jogar até hoje. O Rildo não ganhou uma sequência com o Renato, né? Embora tenha tido algum trabalho considerável aí nas categorias de base. Então, assim, para mim o ciclo do Renato encerrou em 2018, tá? Eu acho que 2019 e 2020 a gente teve talvez os grupos mais caros dos últimos anos. O Renato não fez esse grupo ganhar. O Grêmio disputa a taça classificação para Libertadores. Tá? É isso que o Renato disputa nos últimos anos. Mesmo a partida contra o River Plate, que tu pode colocar ela na questão porque o Bressan, porque o VAR não viu o pênalti e tal, na verdade o River Plate nos enxiqueirou dentro da arena, né? Não é um negócio assim, não, a gente teve um jogo que a gente podia, foram 2 lances fortuitos que viraram, não foi, né? O Grêmio perde o gol com o Everton, mas o River Plate comandou o jogo, essa é a verdade. Então, assim, para mim o Renato não tinha mais que estar à frente do Grêmio, não acho que tem que trocar agora, não tem como trocar agora, né? Mas eu prevejo, se o Renato não mudar o esquema, se a gente não entrar com 3 volantes contra o São Paulo, se a gente entrar com esse time que o Renato colocou ontem em campo, por exemplo, né, trocando o Lucas Silva aí de repente pelo Michael, se for isso, eu acho que a gente vai tomar um atropelo do São Paulo. Torço que não, vou torcer muito pelo Grêmio, né? Para mim, eu já disse isso várias vezes, o Grêmio está muito acima do Renato, né? Então não vou ser eu que vou secar o Grêmio para derrubar o Renato de jeito nenhum, muito pelo contrário, vou torcer pelo Grêmio, né? Mas acho que prevejo uma semifinal aí muito difícil, e não porque a gente não tenha grupo. Eu acho que você tem grupo, o que eu acho que a gente não tem é técnico. E aí, Gabriel? Eu acho o São Paulo muito favorito contra nessa semifinal aí desse enfrentamento. E o Renato, sobre a base, né, que o Fernando citou, eu vejo o Renato muito conservador com relação a alguns meninos que, por exemplo, o Grêmio hoje tem 3 garotos que, apesar da pouca idade, eu acho que poderiam, ao menos, já fazer parte. Eu sei que tinha uma questão de processo de renovação de contrato, e isso também, resguardar os meninos também ajuda no processo de renovação, mas eu vejo 3 meninos hoje que tranquilamente poderiam fazer parte do grupo hoje, né, do grupo principal, ao menos estar ali, participar, experimentar, fazer alguns testes, que é o Fernando Henrique, cabeça de área, volante, o Pedro Lucas, que é um meia de ligação, não tão clássico quanto o Jean-Pierre, mas é um meia de ligação, e o Elias. O Elias é um outro garoto que vem demonstrando no time de transição um rendimento bem interessante, ele está demonstrando potencial.
E o Renato, eu sou muito fã dele, eu acho ele um grande treinador, ele vem demonstrando um trabalho consistente, mas infelizmente, né, eu fiquei chocado com a forma como eu fiquei chocado com o desempenho do Grêmio nos 2 jogos contra o Santos. Talvez eu esteja aqui na minha bolha gremista e não tenha, não estou conseguindo enxergar o tamanho desse atual Santos, desse atual elenco do Santos, mas em tese, no papel, eu via um Grêmio superior ao time santista. Eu tinha essa sensação, eu tinha essa percepção, e aí eu confesso que eu fiquei chocado com o resultado. Eu nem vou falar do segundo jogo, e da forma apática como o Grêmio respondeu àquele primeiro gol, que, claro, surpreende, desmonta muitas ideias, né? Desmancha o que tu imagina para um jogo. Mas aquele lance ali foi um lance que... E eu vi que o Jean-Pierre também sentiu aquele gol por ele ter participado de alguma forma, né? Eu acho que ele não tem culpa, né? Eu acho que a questão do zagueiro ali, se fosse um pouquinho mais jovem, não estou dizendo que tá? Mas se não é tabagista, tinha condições de acompanhar ali o Caio Jorge. E o Grêmio tem um problema muito grave desde janeiro de 2018. O Grêmio não tem goleiro. O Grêmio tem uma dificuldade muito grande de encontrar o seu goleiro. O Paulo Vitor foi uma dificuldade. O Vanderlei, ele tem ali momentos em que ele faz grandes partidas e tal, mas assim, o goleiro ele é bom quando ele é decisivo, quando ele decide em grandes jogos, quando ele aparece em grandes jogos. O gol ontem mesmo contra o Sport, eu achei uma bola defensável ali, entendeu? Então o Renato, ele é uma figura muito importante, ele tem sim um certo aproveitamento de alguns garotos da base, ele tem, como eu falei, vou ser repetitivo, ele é um pouco conservador nesse sentido, mas ele tem méritos também, claro que ele tem, né? Só tem pontos, tem questões que a gente realmente não entende, que, por exemplo, a chegada do Robinho, cara, o Robinho era certo que não iria agregar absolutamente nada, o próprio Thiago Neves, né? E eu não estou aqui pedindo a saída do Renato, viu? Para concluir aqui o meu raciocínio e abrir aí para os outros. Eu não quero a saída do Renato, eu quero que o Renato conclua a passagem dele e eu torço que seja uma conclusão exitosa, se possível, com a conquista de um título. Mas hoje, para substituir o Renato no Grêmio, eu só vejo 2 treinadores. Um tá muito bem lá no seu cargo, que é o Galhardo, e o outro está sendo contratado pelo Internacional, que é o Miguel Ángel Ramírez, né? Que eu acho um cara excepcional. Eu acho que ele tem, apesar de jovem, ele é um cara da mesma turma, não estou dizendo em questões de ideia de futebol, mas ele é um cara que tem um potencial muito parecido com o Kudê. Então, infelizmente, talvez são aí 2 nomes que eu acho que não vão entrar no nosso time. Mas Gabriel, que eu gostaria. Gabriel, deixa eu só fazer uma colocação que eu não fiz durante a minha fala, eu acho que deixa muito claro o meu descontentamento com o Renato, tá? Se tu parar para pensar, tu vai ver que não existe nenhum ídolo no Grêmio, nenhum jogador que seja ídolo no Grêmio hoje, que tenha vindo depois que o Renato chegou. Nenhum. Todos os jogadores que a gente tem que são ídolos, ou eles já estavam no clube ou eles chegaram antes. O Renato não conseguiu indicar ninguém. Desde 2016, quando ele chegou, até 2020, não tem uma indicação do Renato que deu certo no time do Grêmio. Nada. Os ídolos do Grêmio hoje são Jeromel, Maicon, Kahneman, Cel. Tá? Se tu tiver muito boa vontade, mas muito assim, para tu dizer, não, mas eu quero discordar de ti, tu vai dizer o Diego Souza, tá? E talvez o Alisson, que o Alisson nem vem numa indicação do Renato. O Alisson vem numa loucura da cabeça do Cruzeiro de levar um Edilson e para isso paga um preço quase que impensável, tá? O resto, cara, ninguém se firmou, ninguém chega para ser titular, o Renato não tem capacidade de indicar ninguém, né? O departamento de futebol do Grêmio some na mão do Renato, tu não ouve falar
mais de ninguém a não ser do Renato e do Romildo dentro da estrutura do Grêmio, né? Cara, nada mais existe para frente no Grêmio. A gente não tem capacidade, a gente não disputa mais nada. Fernando, a derrota pro Atlético Paranaense que o Walter trouxe, ela é vergonhosa, cara. A gente é triturado pelo Atlético Paranaense, a gente é triturado pelo Flamengo, a gente é triturado pelo Santos. O Renato não tem capacidade de montar um time que seja capaz de brigar no mata-mata. O Renato não tem essa capacidade. Fernando, eu não quero aqui ser crítico da crítica, eu entendo o teu posicionamento, a tua fala, mas eu vou fazer aqui um contraponto e uma defesa importante, não à comissão técnica, tá? Mas à gestão, à atual gestão. A gestão Romildo, ela é muito importante porque ela dá uma estrutura, e eu passei esses dias em frente ao CT Eldorado, é um negócio assim fenomenal, é uma construção que está alicerçando e está dando muita base. E a gestão Romildo é uma gestão que reforça essa construção e essa pavimentação para meninos que vem dando resultado econômico para o clube. Tá, eu não estou aqui querendo dizer que ser superavitário é o mais importante, não, mas faz parte de um processo vencedor. E o Renato, com todos os seus defeitos, que tem defeitos, tem problemas, ele ainda assim ele conseguiu mais uma vez nos colocar numa semifinal de Copa do Brasil, e claro, foi de uma forma trágica, claro que foi, mas mais uma vez conseguiu nos colocar em uma quarta de final, e eu trago para ti a seguinte reflexão, tu é o mais velho aqui de todos aqui, isso significa experiência, conhecimento, não estou aqui dizendo que tu é o mais velho de forma pejorativa, eu estou dizendo aqui, estou enaltecendo o fato de tu ser o mais velho e ter daqui a pouco nas tuas lembranças algo mais fresco do que todos nós aqui. Mas a gente passou por um período antes da gestão Romildo que foi dificílimo. O Grêmio conseguiu perder uma joia, um garoto aí que desbravou o mundo, que foi campeão do mundo, que revolucionou um time lá na Espanha, que é uma cidade que não é a capital, mas é um lugar importante também. Eu não vou citar o nome do rapaz aqui porque não convém, mas o Grêmio conseguiu perder esse garoto, essa joia, por pura incompetência administrativa. Tá, Gabriel, mas só um segundo. A minha crítica não vai em nenhum momento na gestão do Romildo. Nenhuma. A minha crítica é pontual ao Renato. A minha crítica é pontual ao que transformaram o Renato. É isso. Entendeu? Assim, ó, o Grêmio tem uma excelência na base, talvez nunca visto nos últimos anos. O Grêmio não passa a ganhar título, e é isso que me incomoda com a torcida do Grêmio. O Grêmio não passa a ganhar título e ter um time competitivo em função do Renato. O Grêmio passa a ganhar título e ser competitivo em relação a um trabalho que começa com a entrada do Fábio Koff e de reconstrução da base do Grêmio. Tá? A base do Grêmio é que dá esse suporte. O Romildo continua mantendo a excelência da base. Só que não adianta tu formar jogador e depois tu não conseguir transformar isso em título. O motivo de um clube de futebol existir é ganhar título. Esse é o motivo. Então, assim, a gente faz toda uma base certa, a gente cria um superávit que eu acho que é importantíssimo, tu estrutura todo o clube, e quando chega no terço final do campo, como gostam os treinadores, o penúltimo passe e o último passe são horríveis. Porque a gente não consegue ganhar nada. A gente não ganha nada desde 2018, cara. Não tem como não reconhecer isso. A gente não ganha. O Renato não consegue montar um time que ganhe título. Essa é a verdade. Eu reconheço. Prometo ser breve agora na minha resposta. Como eu disse, eu não estou desqualificando aqui a tua crítica. Eu acho que tu tem razão. Mas ainda assim é possível. Eu acho que não é impossível ganhar todos os anos e erguer taça todos os anos. Eu vejo isso assim, é muito raro, é muito difícil. Eu acho que o Renato tem que corrigir muita coisa, mas sabe qual que é o problema disso tudo? O meu medo, o meu receio é que saia o Renato e aí apareça aqui, sei lá, um Thiago Nunes da vida. E o Thiago Nunes não vai ter o respaldo que o Renato tem, e eu não sei se ele vai conseguir dar sequência a esse trabalho
que nos coloca todos os anos, no mínimo numa semifinal de Copa do Brasil, ou numa quartas de final, ou uma semifinal de Copa Libertadores. Esse é o meu maior receio, e que isso acabe entrando para dentro do clube e influenciando em questões, inclusive administrativas e políticas. Esse é o meu maior receio. Mas dessa forma nós vamos ficar refém do Renato pro resto da vida. Então o Renato nunca mais vai poder sair do time do Grêmio. O Renato, o resto da vida, o Grêmio vai deixar de ser Grêmio Futebol Porto Alegrense e vai passar a ser Renato Futebol Porto Alegrense. Porque, cara, é impossível, Gabriel. É impossível, velho. Cara, o Grêmio é gigante, o Grêmio é muito maior que o Renato, velho. Não dá pra ficar refém dessa questão do Renato. Não dá pra ficar. O que deu a liga pro Renato não foi o Renato. O que deu a liga pro Renato foi uma estrutura de clube. Foi o salário pago em dia, foi uma base, foi superávit, foi um presidente que sabe administrar. Tudo isso deu pro Renato a condição de ser campeão da Libertadores. O Renato nunca ganhou título nenhum fora do Grêmio. Por quê? O Renato, de uma hora para outra, ele virou o grande treinador? Não, cara, é que deu liga do Renato com o clube e tal. Essa liga acabou. A gente tem que reconhecer isso. Pode vir um outro treinador e também dar essa liga. A gente não pode ficar refém do Renato. O Renato não tá entregando, cara. Faz 3 anos que o Renato não entrega. É loucura nossa gastar a grana que a gente gasta com o Renato, com indicações que o Renato faz, como jogadores recebendo 1.200.000 reais por mês para não ganhar nada. O cara nem entrar em campo. O cara nem entrou em campo. Deixa eu colocar os outros na roda aí também. É uma loucura, velho. Deixa eu colocar os outros na roda aí também para saber a sua opinião a respeito do Renato. Walter, Dorin, Juno. Bom, sobre o Renato, eu acho que o torcedor do Grêmio, que eu penso assim, sente, o Fernando está falando da questão de campo, mas eu acho que ela vai às vezes um pouco mais. Daqui a pouco, se não está dando certo, mas tu vê no teu treinador uma explicação que te convence de que ele possa mudar, olha, talvez o pensamento do Fernando fosse outro. Mas o Renato, ele se exime de explicar derrotas, e acho que isso que machuca muito. Porque tu perde um jogo pro Santos, como foi na Libertadores, e o Renato, o que ele diz? Não, eu sei o que aconteceu, mas é entre eu e o meu grupo. Uhum. Ele sabe mesmo o que aconteceu, porque se ele sabe o que aconteceu, ele tem que dar a resposta logo adiante. Não pode seguir na mesma toada, que é o que a gente tem visto geralmente. Acho que o Grêmio, o Renato não explica derrotas e muda muito pouco dentro de campo. Se ele sabe o que entende, acho que ele poderia ser mais cirúrgico, mais explícito no que ele muda do time para o time voltar a vencer, voltar a jogar bem. Eu não acho que o Renato tenha que sair. Eu acho que a ideia de continuidade ela me agrada, embora eu veja que o Renato tenha muitos erros, como não explicar derrotas. O Renato diz, não, eu sei o que aconteceu, mas eu não vou explicar. O Koeman falou ali da questão dos 3 volantes, né, da formação do time. Não sei se é essa a solução, porque o Grêmio levou 5 do Flamengo com 3 volantes, Maicon, Michel e Matheus Henrique, e levou 5. Não acho que tem que levar em consideração a qualidade dos volantes, né, Walter? Primeiro, a qualidade dos volantes, e segundo... Não, mas no ano anterior, o Michel também jogou contra o River Plate e valeu. Entendeu? O Michel jogou contra o River Plate, o Grêmio ganhou do River Plate lá no Monumental de Nunes, não tinha problema no Michel. Eu acho que o Grêmio abandonou uma ideia daquela linha de 3. O que era a linha de 3 vitoriosa do Grêmio? Tinha o Ramiro, que era um todo-campista, jogava por todos os lados do meio de campo, ajudava o ataque, ajudava a marcar. Tinha o Luan, que era um meia móvel e vertical, e tinha um ponta pelo lado. O Grêmio não tem, desde que o Ramiro saiu, o Grêmio não tem mais essa formação. Teve algumas tentativas de substituir o Ramiro, mas esse ano parece que o Grêmio simplesmente disse, não, vamos jogar com 2 pontas. Uhum. Só que o teu meia é o Jean-Pierre, ele tem uma característica diferente da característica do Luan. Então, assim, acho que o Grêmio se movimenta muito pouco para tentar achar solução nessa linha de 3. Tá muito no passe do Jean-Pierre e na velocidade do PP. Acho que o Grêmio precisa tentar encontrar, seja por
um futuro mais distante de contratações, ou seja, por mexer em alguém daqui a pouco, não tem um outro ponta pelo lado direito. Talvez o Pinares não seja um meia central, nem o volante possa jogar por ali, né? Acho que, e isso eu concordo com o Fernando, falta a tentativa de soluções. O Grêmio tem um modelo, mas só põe peças para jogar, não tenta ter soluções diferentes dentro desse modelo. Acho que o Grêmio está se repetindo, acho que esse é o problema. Eu acho que o Renato tem capacidade de mudar, mas ele está no momento em que ele prefere botar os mesmos de sempre para ver se vai ter situações diferentes, e por enquanto não está tendo. A minha leitura é a seguinte, ó. Um treinador no futebol brasileiro, ele passa por ciclos, tá? Eu sou contra a retirada de um treinador, num caso normal, né? Se houver, dentro do que eu acredito, a impossibilidade de melhorar o trabalho ao longo de uma competição, aí sim, mas eu sou contra a troca de um treinador no meio de uma competição, eu não gosto. Mas eu acho que o Renato também, nessa passagem vitoriosa, histórica dele, ele já está naquela fase de ter mais, que eu chamei até no programa, de mais vícios do que virtudes nesse momento. Ele adquiriu alguns vícios que eu acho que vai ser difícil de se retirar. Vocês descreveram todos eles. Insistência com jogadores mais cascudos, a base é vista como o último momento de lançar um jogador, é quando todos os outros não dão certo, repetição de sistema, a insistência no modelo que talvez não seja o modelo melhor para se resgatar. Então tudo isso conta. Eu acho que esse é o momento em que ele tem mais vícios que virtudes, e também acho que é o momento de oxigenar. Não agora, durante o campeonato, mas sim quando houver uma troca de temporada. Aí eu acho que dá para se trocar, dá para se pensar em finalizar esse primeiro momento da era Renato. Primeiro momento não, né? Terceiro momento da era Renato, que eu acho que ainda vai voltar, tá? A ser treinador do Grêmio. Eu também acho, Guimarães, e já vou te passar a palavra, tá, Luiz? Só fazer um comentário em cima do que o Walter falou. Walter, quando eu falo em 3 volantes, não obrigatoriamente precisam ser 3 volantes, tá? É uma ocupação maior do meio-campo, é isso que me incomoda hoje no time do Grêmio. Quando tu joga com um meia, como o estilo que o Jean-Pierre tem, e eu acho que ele é muito parecido com o Douglas, tu tem que ter ou 3 jogadores no meio-campo que possam permitir que ele jogue mais solto, ou tu tem que ter um atacante posicionado na frente que seja um cara mais móvel, né? O Douglas... É a dupla Luan-Douglas. Isso, o Douglas funciona naquele time porque tu tinha um Luan que conseguia fazer essa inversão, né? Tu pode ver que nos últimos jogos o Diego Souza ele tem saído sistematicamente dentro da área para vir tentar armar, porque do jeito que o time do Grêmio tá formatado, ele não funciona. Mas é impossível que isso, Fernando Puma, que sou um completo ignorante tático, consiga olhar para o campo e enxergar, e o Renato não consiga enxergar isso. É isso que me incomoda, tu entendeu? O que me incomoda é essa falta de alternativa tática que tu nunca enxerga no Grêmio. O Grêmio tem um formato de jogar e azar. É esse formato, e aí nós vamos embora com esse formato e vocês que engulam isso. Isso me incomoda. O que eu acho estranho como colorado, que eu acompanho, né, o Grêmio como rival, é que a gente viu ali essa ascensão do Grêmio a partir de 2016, com a Copa do Brasil, um time que tinha o Douglas, tinha alguns jogadores de Jeromel, enfim, mas que tinha um expoente que era o Pedro Rocha, tinha o Luan surgindo, caras novos. 2017 o Douglas tem aquela lesão no início do ano e acaba, por consequência disso, entrando o Arthur, que acabou sendo a maior venda do futebol gaúcho, e que talvez nem tivesse jogado se não fosse a lesão do Douglas. Então a gente também tem ali o Arthur. Aí a gente tem a venda do Pedro Rocha. E aí aparece o Everton, também vindo da categoria de base. Aí sai o Everton, agora a gente tem o PP, né? Tem mais jogadores aí da base. Me parece que a solução do Grêmio tá sempre na base. A gente percebe que os grandes jogos do Grêmio, os grandes diferenciais, as grandes conquistas sempre tem o dedo e a participação muito importante de jogadores que são forjados na categoria de base, tá? E em algum momento, eu não sei exatamente porquê, o Renato passou, talvez por ter muito poder, enfim, ele passa a indicar jogadores da confiança dele e via de regra são jogadores, se criou essa aura de que o Renato recupera casos perdidos, como foi o caso do André Balado, como foi o caso do Thiago Neves, como foi outros tantos casos, e a partir daí parece que ele pegou um vício de indicar nomes
normalmente jogadores já com uma idade avançada, como foi o caso agora do Robinho, Thiago Neves, enfim, outros tantos que a gente pode citar, o Diego Tardelli também, que vem ganhando muito dinheiro, que não dão retorno, que não são recuperados por ele. Não sei se ele acredita que ele tem essa capacidade de recuperar o jogador, ou se ele quer provar que ele tem essa capacidade para alguém, quando na verdade, se a gente for olhar os títulos recentes do Grêmio, todos eles têm participação muito relevante da base, que continua revelando bons jogadores. A geração do Grêmio continua sendo bons nomes aí. A gente vê agora o próprio PP, o Ferreirinha entrando em bons jogos, tem o Elias, que a gente ainda viu um pouco no profissional, mas que parece ser um jogador muito bom, e tem essas soluções. As soluções estão em casa, elas são baratas, elas já estão prontas, elas já conhecem a forma de jogar do Grêmio, e por algum motivo da cabeça do Renato que eu não consigo entender, ele mesmo que foi campeão usando esses jogadores da base, a partir de certo ponto, 2017, 2018, ele abre mão desses jogadores e passa a apostar em Thiago Neves, em Robinho, em Diego Tardelli. Não sei se aí é a questão que me intriga como colorado. Não sei se por serem amigos dele, não sei se porque ele quer provar que ele pode recuperar esses caras, ele quer provar algo para alguém, não sei exatamente o que ele pensa, mas me estranha muito que exista um formato em que o Grêmio foi muito vencedor com a base continue produzindo grandes jogadores, que são inclusive eles que mantêm o superávit do Grêmio nos últimos anos, com excelentes vendas. O próprio TT é um caso que foi uma bela venda que nem chegou a jogar, né? Mas de algum momento houve essa ruptura e o Renato agora passa a usar a base só como um acessório, quando na verdade a base do Grêmio, pelo que tem formado os jogadores, pela quantidade, pela qualidade, ela deveria ser o principal elemento da equipe. Tu pode complementar, claro, com jogadores experientes, com o Jeromel, com o Kahneman, com o Diego Souza mesmo, mas não pode deixar para que a base seja só o acessório, até porque a base do Grêmio é muito boa e revela os jogadores, e isso deu certo num passado bem recente. Então, como Colorado, e o que eu quero ver no Inter, a partir agora da eleição do Barcelos, é justamente a recuperação da base do Inter, para que volte a formar jogadores todos os anos, para que o cerne do time seja a base. E tu complemente ali com o Edenilson, com o Patrick, mas que o coração do time tem que ser a base, porque é mais barato, dá mais resultado, a venda financeira é melhor. Então, eu não sei exatamente por que o Grêmio se perdeu nesse caminho, me parece que tem muito a ver com o Renato, porque o Grêmio segue trabalhando bem a categoria de base, mas como o Colorado é uma coisa que eu acho muito difícil de entender, e me intriga muito que uma base que tenha dado tanto resultado, e que continue formando tão jogadores, simplesmente tenha passado para um segundo ou um terceiro plano, em nome de jogadores que já vêm com lesões, com histórico de lesões, com uma idade avançada, com salários altos, e para mim, assim, do ponto de vista administrativo mesmo, do ponto de vista esportivo, não faz nenhum sentido. É uma coisa que me deixa muito intrigado, pelo menos, como Colorado. Vamos falar do Inter ontem. Ô, Juno, vou abrir contigo. Tá esperançoso? Não, pode falar. Não, eu ia falar um pouco do Grêmio sobre a questão que acho que muitas vezes o Renato não acredita que essa gurizada que vem da base eles possam resolver, solucionar alguns jogos mais cascudos, vamos dizer assim, né? Em questão de jogos de Copa, né? Então, por isso que eu acho que muitas vezes ele peca nesse trabalho de forjar, vamos dizer assim, o mental desses jogadores. E eu discordo um pouco do que o pessoal estava falando sobre essa questão do modelo, da forma de jogo do Grêmio. Eu até vejo com bons olhos o que o Renato tem feito, tanto com o Jean-Pierre, com o Alisson. Acho que o Alisson tem desempenhado até bem ali aquela questão de jogar pelo corredor direito. Acho que é um dos melhores jogadores do Grêmio no 2020 e 2019, que é pouco comentado pela torcida. A torcida até tem um pouco de aversão com o jogador, mas para mim ele corresponde bem ali, jogando quando tá saudável, né? E a questão do Jean-Pierre, eu vejo ele mais um jogador de base de jogada, né? Não é aquele jogador que sabe jogar de costas. Eu vejo ele jogando muito mais de frente, vindo de frente para jogada, recebendo essa bola já aparecendo na frente, recebendo para poder finalizar, né? Então, eu acho que, de repente, como acho que foi o Puma que falou, que falta um jogador ali para jogar um pouco mais por dentro, como o Douglas fazia, de repente, também não é o Pinhares, porque ele também tem essa característica de jogar de frente. Então, o Grêmio peca um pouco, não tem esse meio atacante que sabe fazer essa virada rápida, né? O Everton estava se tornando um pouco isso, mas ele também não tinha essa questão do toque curto, né? Então, o Grêmio pega em encontrar um substituto do Luan, né? Até o próprio Luan não tinha substituto, saiu, era um jogador que melhor desempenhava, até mesmo quando estava mal, desenhava um pouco essa questão, mas o Grêmio não consegue encontrar um jogador para continuar nessa mesma formação de 4-2-3-1 ou 4-2-2-2, muitas vezes se apresenta. Então, acho que, de repente, uma mudança de formação tática possa ser benéfica, de repente, pro Grêmio. Pode complementar aí, Carlos.
E tu sabe, Juno, que uma coisa que me incomoda é que assim, o Rildo podia ter ser tentado nessa posição, entendeu? Ele tem essa característica dessa virada rápida, de receber de costa, de distribuir o jogo. Ele nunca recebeu uma sequência do Renato. Nunca. Tu nunca conseguiu ver o Rildo jogar 3 jogos seguidos, tu entendeu? Então, essas coisas é que vão minando o meu sentimento em relação ao Renato. Sim, ele tentou ter o Isaac muitas vezes ali pelo setor, o Luciano também chegou, um cara que jogou por ali, mas nenhum deles correspondeu à altura, né? O Isaac também é outro cara que é um pouco mais pesado, ele também recebe de frente para ter chegada, então é um jogador aí que de repente, se tiver na base, tem que ser trabalhado, né, para estar jogando por ali. Não, é pra propor o assunto do Inter ontem. Como é que vocês viram? Começar o Inter ontem? Tá, eu posso começar então. Vai. O Inter ontem, eu acho que mais um jogo aí que o Abel conseguiu encontrar tanto uma formação tática quanto o modelo de jogo ideal para esse grupo de jogadores, né? Voltando um pouco ao que se fazia em 2018, 2019 com o Odair, jogando com linhas baixas, tentando especular mais um contra-ataque, uma jogada de transição. Aí nesse tipo de jogo cresce a dupla de zaga, Moledo e Cuesta crescem. Os laterais, querendo ou não, também crescem, porque eles não têm tanto aquela questão de estar aparecendo muito na frente para somar em campo ofensivo. O Patrick é um cara também que cresce bastante com isso. O Edenilson é um cara que cresce muito quando tem que armar em transição, porque para mim ele é um tipo de armador diferente, é um armador que pensa o jogo correndo, né? Ele não é o cara que vai segurar uma bola, trabalhar essa bola, pausar o jogo. Ele é um jogador de transição, de toque rápido. Tem o Thiago Galhardo ainda, que para mim não é o cara ideal para esse tipo de jogo de segunda bola que o Inter tem feito. O Yuri Alberto é um cara que desempenha um pouco melhor ali. Quando ele entrou no jogo e esteve na função de camisa 9, foi o melhor jogador, que conseguiu segurar muito mais, prender muito mais a defesa do Palmeiras. O Palmeiras, para mim, eu pensava que poderia ter jogado um pouco melhor. Veio com uma proposta de um pouco de posse, aquela posse vertical que o Abel Ferreira utilizou, mas não realizou tanta pressão alta no começo do jogo contra o Inter. Faltou também muita profundidade, escape pelos lados. Ele jogou com praticamente dois meias, né? O Gustavo Scarpa e o Lucas Lima, caindo mais por dentro, que era para um lado para abrir o corredor para o Marcos Rocha, algo que o Marcos Rocha foi parado, segurado ali pelo Patrick. Então não conseguiu aparecer tanto. O Gabriel Menino era o cara que muitas vezes puxava essa jogada pelo corredor. O Inter fez uma boa marcação por dentro, o Dourado jogou muito bem, fazendo uma boa marcação ao Rafael Veiga, que é um dos expoentes desse novo Palmeiras. Cortou todo o espaço do Palmeiras, baixou um pouco as linhas, baixou a rotação do jogo e deu a felicidade de conseguir fazer o primeiro gol, né? E aí conseguiu se sentir mais confortável na sua estratégia. E também teve a questão do Praxedes, também não jogou tão bem, então por isso que ele foi substituído, na minha visão, para a segunda etapa. O Inter conseguiu jogar bem, conseguiu aquele belo gol do Yuri Alberto, que mais uma vez teve que ser utilizado pelo corredor, já de repente pensando no que possa jogar também junto com o Ramires, né, nesse início de trabalho que ele vai fazer. Eu acredito que vai ser ele o técnico, né, é o que indica. E acho que foi um bom jogo do Inter, pensando no que já tem feito nesses últimos jogos, então não tem muito o que a gente dizer, né? Perto do que vinha ocorrendo anteriormente, de não ter nada de estratégia, não ter uma identidade, não ter ideias, para um time que tem uma certa ideia aí básica, simples, mas que tá funcionando e tá botando o time para competir, né? Isso eu concordo com o Juno, e o começo do Abel não foi assustador, tá? A única palavra que eu posso definir é assustador. É um cara perdido, um cara que estava fora do mercado, e eu temi pelo futuro do Inter quando comecei a ver o que o Abel estava fazendo, que era totalmente, assim, coisas sem nenhum sentido. E parece que o Abel mesmo é um homem inteligente, tem uma experiência, ele acabou optando pelo caminho mais óbvio, né, para quem pega um time no meio de uma temporada. Ainda mais uma temporada com a pandemia, que não tem treino, não tem como treinar. Então, ao invés de tentar jogar como o Kudê, como ele tentou fazer no início, porque só vai conseguir jogar como Kudê se tu treinar como Kudê. E ninguém aqui no Brasil treina como Kudê, então o sistema não pode ser replicado só porque se fazia assim antes. Então ele volta a uma casa e passa a fazer o que o Odair fazia. Que os jogadores do Inter sabem fazer também, porque faziam isso com o Odair durante 2 anos praticamente. E ao mesmo tempo é um sistema mais simples, um sistema que depende menos de individualidades, tu consegue proteger melhor a defesa, tu para de tomar todos os gols, tu protege melhor o Cuesta, que vinha muito mal já com o Kudê.
Então, assim, tu consegue organizar melhor as peças e como solução paliativa para final de temporada é o que funciona, é o que tu tem como fazer. Então o Abel passou a tentar, esquece o que eu estava fazendo aqui, vamos fazer o feijão com arroz, fazer o simples. E a partir daí o Inter começa a ter... O Inter tem peças interessantes, não é um grande elenco, mas tem jogadores que são individualmente muito bons. Tem aí o Edenilson, o Patrick faz uma temporada excelente, o próprio Yuri Alberto tá jogando muito bem, o Moledo vem jogando bem, o Dourado voltou muito bem, né? Até não esperava um retorno tão bom dele assim, ele voltou muito bem. Então, assim, me parece que o Abel optou por fazer o básico, e o básico vai dando algum resultado. Ainda mais num ano que é tão complicado, que tá todo mundo esgoelado, os times estão todos com desfalques, com problemas para escalar. A gente vê aí o próprio Abel Ferreira reclamou do elenco dele ontem, e é um elenco que sabidamente é um dos melhores do Brasil, né, o elenco do Palmeiras, e ele reclamou do elenco, disse que faltam peças. Então, assim, acaba que fazendo o simples, o Abel tem mais chance de ter algum resultado do que tentando inventar muita coisa ou tentando replicar o modelo do Kudê. Não é um futebol tão bonito quanto a gente já viu, não vai fazer, provavelmente não vai ser campeão do brasileiro, mas pelo menos funciona, venceu o Palmeiras, venceu já o Botafogo, pode vencer mais jogos, pode até conseguir uma vaga na Libertadores, que em algum momento até chegou a ficar bem a perigo essa vaga para Libertadores, e acho que o caminho é esse, pelo menos até por mais 11 dias, né, quando o Abel deve dar o seu cargo pro Miguel. E aí começa uma segunda etapa que ainda vejo como um problema, porque nós vamos ter uma transição de um modelo bem diferente e em meio ainda a um final de temporada. Então vai ser um pouco confuso a gente tentar adaptar já. Eu consigo ver o Miguel tentando jogar, não mexendo muito no time para não causar tantos problemas, mas ao mesmo tempo tendo que botar já um pouco da cara dele no final de temporada, com jogadores cansados. Então, assim, acho que vai ser bem complicado essa transição, tá? Espero que possa se garantir uma vaga Libertadores, enfim, pela questão financeira, mas eu não conto com ela. Eu acho que o Inter talvez acabe ficando de fora e talvez até não seja tão ruim. Se a gente for ter pré-Libertadores, pode ser mais um problema como foi esse ano na pré-temporada, porque a gente sabe que curta a pré-temporada, já começa o ano com decisões importantes, de repente já perde o jogo, já começa a pressão do treinador. A gente já tá vendo aí algumas pessoas colocaram uma pressão totalmente descabida em cima de um cara que nem sequer foi anunciado ainda. Então, os comentários que eu tenho visto sobre a possibilidade de contratação do Ramires simplesmente beiram um absurdo. O cara nem chegou ainda, já tem gente criticando, dizendo que é mais um erro do Inter, né? Então, assim... Mas baseado em quê? Baseado em quê? Pois então, esse é o problema. Eu não entendo. Baseado na história do Kudê. Baseado no que eles acreditam que foi o trabalho do Kudê. Mas só porque eles falam outra língua? Quer dizer então que o trabalho do Guardiola e do Gerardo Santamaria, treinador da 4ª divisão do Chile, é a mesma coisa só porque eles falam a mesma língua? Eu acho que há nisso, eu vou dizer qual é a bronca disso. Até porque, evidentemente, vem de colegas, né, ô Juno? Meus colegas, no caso, né? Essa bronca se dá pela profunda falta de desconhecimento a respeito do que são Eduardo Kudê e Miguel Ángel Ramírez, 2 treinadores altamente conceituais, mas cada um com o seu conceito, cada um com o seu método. E o jogo é assim. E um é diferente do outro, não é porque os 2 são estrangeiros, não são brasileiros, que eles vão se parecer. É um absurdo isso, porque já há uma má vontade prévia baseada em ignorância. É a única forma que O Jorge Jesus sofreu críticas chegando num time estrelado do Flamengo. Imagina o Miguel Ramírez vai chegar no time ainda que tá em formação que nem o Inter. Pois é, e aí tem que ter a boa vontade, a paciência de ignorar quem não sabe nada, né? O problema é que a gente dá voz para quem, a gente dá valor para quem sabe pouco, e quem tem algum conhecimento é geralmente debochado. Vou dar um exemplo, tá? O Eduardo Kudê ontem venceu a 5ª consecutiva, 4 na Liga Espanhola, e o Celta é o 8º colocado. É só um cara que é muito cego ou não entendeu absolutamente nada do que estava fazendo para dizer que o trabalho dele era ruim, entendeu? Não era. E o trabalho do Kudê veio respaldado pela temporada que ele fez no Racing, que o feito dele, ele foi campeão argentino com o River Plate, que naquele ano foi campeão da Libertadores. O feito dele foi gigantesco no Racing naquele ano. E ele termina aquele campeonato argentino de 2018 com os melhores desempenhos no quesito de ataque, equipe que menos levou gol, equipe com melhor aproveitamento naquela história da expectativa do gol,
ele fez uma temporada muito acima do que a própria imprensa argentina apostava nele. E a gente tem uma situação ainda que eu tive que ler acho que foi ontem mesmo que eu acabei lendo uma matéria onde o Inter estaria repetindo os mesmos erros que cometeu com o trabalho ruim do Eduardo Cudê. Quer dizer, é difícil a gente conseguir conversar se o cara consegue considerar o trabalho do Cudê no Inter ruim, porque se tem uma coisa que o trabalho não foi, é ruim. O Inter passou o primeiro turno inteiro praticamente com o líder do campeonato, com o melhor ataque, com a melhor defesa, classificado nas Copas, então assim, e a partir da saída dele, a gente percebe uma queda abrupta de desempenho. A gente percebe que muito do que estava sendo feito ali era por causa do treinador, tinha dedo dele ali, né? E aí ele chega no Celta, que é um time que está disputando rebaixamento da Espanha, e o Celta está em 8º hoje, com 4 vitórias seguidas. E lá se comenta, eu acompanho, tenho acompanhado alguma coisa dos jornais espanhóis, se comenta o tamanho do trabalho dele lá e como ele mudou o time, porque o Jorge Jesus, por exemplo, no Flamengo, ele chega no Flamengo depois do Abel e ele ganha reforços. Ele recebe lá o Filipe Luiz, o Gerson que chega depois, tudo mais. Aí tem até um elenco reforçado. O Cudê no Celta agora não. Ele tá jogando com os mesmos jogadores que há 3 semanas atrás estavam no rebaixamento. Então, assim, é o mesmo time, exatamente o mesmo time. Eu não lembro se foi o Marca ou o AS de Madrid que escreveu o seguinte, ó: o perigo que Eduardo Cudê representa aos treinadores locais. Isso aí. Tá se comentando lá, e assim, eu já tenho certeza de que ele não vai ficar muito tempo no Celta. Ele vai para um time melhor rapidinho. E aí vai ficando cada vez mais ridículo esse papo, que não tem como chamar de outra forma, porque daqui a pouco a gente vai ter um cenário em que o Simeone sai do Atlético de Madrid, o Cudê vai para o Atlético de Madrid e vão dizer, mas aqui no Inter não prestava. Quer dizer, como assim? O cara tá escalando numa velocidade absurda na carreira, tá? Ele já foi campeão argentino, já chegou bem em Libertadores, vem pro Brasil, faz uma ótima campanha no Inter, vai pra Espanha no time praticamente rebaixado e tá disputando vaga na Liga Europa, daqui a pouco tá jogando Champions League e aí vão querer me dizer que o trabalho dele aqui era ruim. Então, assim, cada vez mais a narrativa que se construiu aqui em volta do Cudê vai ficando ridícula. Mas essa narrativa... Essa narrativa tem interesse, essa narrativa tem vários fatores. Primeiro, é o desconhecimento. Segundo, é o jeito com que as coisas funcionam no Inter, onde muito mais importa uma biografia do que uma perspectiva. Conta com apoio de influencers, com apoio de uma rede de informações. Eu já escrevi sobre isso, eu me dei mal ao falar sobre isso, entendeu? Porque também na hora que todo mundo quer que o cara fale, um monte de gente vai lá e diz fala. Na hora que o cara sustenta, é ele sozinho que vai ter que sustentar, mas não tem problema nenhum. Tô até mais leve nisso. Mas é verdade, o absurdo que aconteceu no Internacional, de um contexto que espanta qualquer cara competente, essa que é a real. Espero que o Inter mude a partir da gestão Alessandro Barcelos, porque senão vai ficar ruim para qualquer treinador. Se o Miguel Ángel Ramírez chega nesse ambiente turbulento, nesse contexto onde ninguém entende o que o cara tem que fazer, com uma imprensa absolutamente cruel em relação ao que vem de fora e ao que ela não entende, ou seja, em relação a boa parte das coisas que envolvem o futebol, e com uma torcida que é impaciente, também não saca por que o Inter perde, por que o Inter ganha, e com uma política onde não há unificação, pacificação, o cara não vai dar certo. E aí a culpa é dele. A culpa é dele, que ele é incompetente, ou o entorno é que contaminou tudo. Tá tudo errado. Enquanto continuar acontecendo isso, mais casos Eduardo Cudê vão acontecer. Eu acho isso, entendeu? E vou dizer mais, Fernando, vou dizer mais. Não adianta a gente ficar falando aqui das qualidades desportivas só, se o ambiente não entende o que são as qualidades desportivas. E parece que a gente fica assim, tem que enxergar isso, tem que ver isso. Eles não vão ver, não vão aprender. Tem que ser uma coisa meio a forceps, assim, sabe? Do tipo, velho, engole porque tu não sabe. E eu tô dizendo que eu sei, tô dizendo, engole. É isso. E no caso do Cudê foi uma das maiores, pataquadas da história do Internacional, a saída do Eduardo Cudê. Que bom que agora o Inter tá conseguindo jogar alguma coisa com o Abel, porque eu acho que também era uma questão muito mental que o Abel tá conseguindo transportar para os jogadores. Diga, Fernando. Não, na verdade eu ia dizer que eu acho que o grande problema do Inter hoje, mais do que técnico ou qualquer coisa, é óbvio que tu ter um técnico bom e um técnico no nível do Ramírez, do que você fala, é super importante, mas o problema maior realmente é estrutural, né? É uma questão de tu conseguir organizar a casa.
Né? O Cudê não foi embora por causa disso, por causa daquilo. O Cudê foi embora porque ele viu ali uma grande falta de estrutura, uma grande bagunça que ia estourar em algum momento. Teve uma proposta europeia e viu que era a chance e foi embora. Né? Então, enquanto tu não arrumar a casa, como o Grêmio fez alguns anos atrás, tu vai ter uma troca, tu vai ter um Cudê a cada 6 meses, né? E que vai talvez ser consumido pelo sistema, seja ele o Inter, seja a falta de grana, né, do clube, ou seja a imprensa local que não consegue perceber isso, ou melhor, que não quer perceber isso, né? Porque não é difícil de perceber. Então, eu até tuitei sobre isso há uns 2 dias atrás, cara, porque tu tá com medo do Ramírez, porque tu tá corneteando. Não tô corneteando, eu tô simplesmente olhando e achando que, por mais competente que o Ramírez seja, ele vai chegar aqui e vai pegar uma bronca chamada Internacional, que hoje é um clube endividado, um clube sem estrutura, um clube numa crise política gigantesca, né? Tá aí, olha, que foi a eleição do Inter, cara. A eleição do Inter foi parar na justiça, é Vasco da Gama, entendeu? Então, assim, ó, não é fácil tu chegar e construir um trabalho em cima disso, e ainda mais num ano atípico como esse, no meio de uma temporada que é final de temporada ao mesmo tempo. Então é uma bagunça toda que eu não sei se o Barcelos vai ter garrão para bancar ele, né? Dizer, não, o Ramírez vem e vai ficar 2 anos aqui, aconteça o que acontecer, porque eu preciso estruturar a casa. Não sei, aí tem que aguardar para ver. Gente, tá no fim do programa, vou ter que encerrar. Perdão esse desabafo aí. Gurizada, obrigado, viu? Juno, obrigado, valeu. Opa, obrigado mais uma vez pelo convite, sempre que puder, estou aí participando. Obrigado também pelo pessoal da mesa aí, todo mundo qualificado. E se quiserem me seguir, estou lá no Twitter, sempre falando sobre futebol, e também no Catimba Podcast. Obrigado, Dorin, valeu. Valeu, Guilherme, estou sempre à disposição também, quando precisar ir conversar sobre futebol, sobre o Inter e sobre o que for. E estou no Twitter, para quem também quiser me encontrar por lá. E é isso, valeu, obrigado à audiência aí, só que nos ouviu, e aos componentes da mesa aí, que foi um debate muito legal. Valeu, obrigado, Valtinho, um abraço. Valeu, um abraço, Guimarães, sempre às ordens. Valeu, obrigado, Gabriel, valeu. Valeu, irmão, um abraço e só um recadinho rápido, Barcelo, se o Abel tiver dando resultado, segura. Mantém. Abraço, Fernando. Valeu, querido, obrigado pelo convite, um abraço a todos vocês aí, né? E sou teu soldado, né, Guima? Só tu me convocar que eu venho. Valeu, gente, obrigado. Comum. Valeu, esse foi o poste de bola de hoje.